Livro A Didática das Provações. Continuando com a quinta justificativa para a existência de provações em nossa vida, vejamos o seguinte. O escritor Lewis, de 1986, na página 44, afirma categoricamente que foram os homens, e não Deus, que inventaram a tortura, os chicotes, as prisões, a escravidão, as armas, as baionetas e as bombas. A pobreza e o excesso de trabalho são produtos da avareza ou da estupidez humana e não uma distorção da natureza, ressaltando que a natureza dos males está diretamente relacionada aos próprios seres humanos, caídos em pecado e transgredindo leis eternas que o Senhor estabeleceu para o bem das suas criaturas, que são as leis do amor, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ainda quanto ao povo de Israel dos dias de Cristo, as pessoas não podiam, por exemplo, se alimentar sem antes lavar várias vezes as mãos, não podiam caminhar determinadas distâncias, não podiam saciar a fome se, para isto, tivessem que colher algo num dia de sábado, entre outras imposições absurdas. Deus nunca havia pedido essas coisas aos seus filhos. Tudo isso era invenção humana, sob a liderança do inimigo de Deus, de forma a levar as pessoas a entenderem a consagração a Deus e aos seus serviços como algo detestável. A própria essência do não isto e não aquilo fez da vida das pessoas simples um tormento sem fim, imposto por uma vida de nãos e mais nãos. Isto não provém de Deus. Um inimigo fez isto. Assim, sobrevinham às pessoas os sofrimentos físicos e emocionais, como a ansiedade e a depressão, justamente por muitas vezes não conseguirem cumprir aquelas abusivas exigências legalistas, passando a sentirem-se incapazes e derrotadas. Como consequência dessas coisas, as pessoas eram novamente levadas a acreditar que Deus mesmo os estava oprimindo e castigando por serem desobedientes. Assim, mais uma vez o inimigo obtinha êxito no seu plano maligno de acusar a Deus de tirano e vingativo. A pergunta dos discípulos sobre quem havia pecado para que certo homem nascesse cego, se teria sido ele ou seus pais, confirma que naquela cultura o sofrimento era sim o resultado da desobediência a Deus, sendo que isso nunca foi parte da essência do amor divino. O principal personagem deste nosso tópico é Jó. Ele não fixou seus olhares somente nos acontecimentos que lhe sobrevieram. Ele olhava para a frente e para o alto, demonstrando viva esperança o tempo todo no fato de que o seu libertador se levantaria para socorrê-lo. A esposa não agiu assim, tendo vislumbrado apenas os fatos momentâneos e desistido de acreditar em Deus. Os amigos de Jó também não o ajudaram nesse sentido. Fixaram o olhar e os pensamentos apenas no que ali estava diante deles, mas não foi assim com o patriarca Jó. Sua perseverança, do grego hipomon, significava que estava ele concentrado no futuro, em algo que estava para vir, no objetivo final da sua fé. Jó mirou a linha de chegada e não apenas a pista de sua dolorosa corrida. O apóstolo Paulo ilustra muito bem essa realidade vivida pelo patriarca quando afirma: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. De certa forma, é-nos muito cômodo acusar rapidamente alguém quando nos vêm provações, sendo que o primeiro a ser lembrado é o próprio Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu essa tragédia? Por que Ele não faz nada para me ajudar? Por que não me socorreste, Senhor? O Senhor esqueceu-se de mim? O Senhor pesou a sua mão contra mim. Por que meus inimigos prosperam sobre mim?
Com esses e outros questionamentos lançados sobre o Senhor, nós buscamos aliviar um pouco das nossas dores. Mas antes de assim proceder, deveríamos atentar em primeiro plano para o originador do mal, até mesmo para repudiá-lo em nossa vida. Além disto, deveríamos também olhar para nós mesmos como originadores diretos de muitas das nossas aflições. Para quem são os ais? Para quem as tristezas? E as brigas? Para quem são? E os ferimentos desnecessários? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Provérbios 23, 29 e 30. As pessoas mesmas devem ser agentes de vigilância contra possíveis hábitos que sejam nocivos à saúde e também contra atitudes eminentemente perigosas, como, por exemplo, dirigir em velocidade excessivamente perigosa, consumir alimentos comprovadamente prejudiciais, associar-se a pessoas ou grupos de má índole, entre outras. Por estranho que possa parecer, nós também temos nossa parcela de culpa por muitos dos males que nos sobrevêm. Atitudes irresponsáveis, de arrogância, de autossuficiência têm enchido muitos dos nossos hospitais, quando, se fôssemos mais humildes e mais dispostos a obedecer certas regras e normas de saúde, de bem-estar e de qualidade de vida, as doenças e os acidentes não atingiriam números tão alarmantes. Com isto, entendamos definitivamente que o Senhor não é o originador do mal, e sim seu arqui-inimigo, o qual conta também com nossa própria colaboração, muitas vezes. Vejamos. Saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó 2:7. Fica evidenciado nessa passagem das Escrituras que o causador dos males em Jó foi Satanás, e não Deus. O Senhor tão somente permitiu esses flagelos por saber da integridade e perseverança do seu servo e que sua experiência seria um exemplo e um lenitivo para milhões e milhões de pessoas nas gerações futuras. Ora, a experiência de Jó nos conforta até hoje. Serve-nos de inspiração e de mola propulsora para a perseverança. Tal permissão por parte de Deus serviu ainda para muitos outros ensinamentos. A esposa de Jó aprendeu uma lição para toda a sua vida, pois aquela que antes dissera amaldiçoa o teu Deus e morre, agora viu as bênçãos super especiais que Deus proporcionou ao seu servo fiel. Os amigos de Jó também aprenderam com essa experiência tão incomum, perdas extremamente grandes em um espaço de tempo tão curto. Eles reviram seus errôneos conceitos de que o Senhor punia severamente aos desobedientes e abençoava ricamente os que lhe obedeciam. Todos os demais contemporâneos de Jó puderam conhecer melhor os desígnios do Altíssimo, ao constatar a recuperação também incomum da família, da saúde e dos bens pela qual Jó passou. Pense nisto. Em momentos de perplexidade, quando Satanás insinua dúvida e desalento, o Espírito do Senhor erguerá contra ele como um estandarte as fiéis palavras de Cristo, e os brilhantes raios do sol da justiça refulgirão em vossa mente e alma. Quando Satanás quiser esmagar-vos com o desespero, o Espírito Santo chamará a vossa atenção para a expiação efetuada em vosso favor pelo Salvador, que vive. Cristo é a fragrância, o santo incenso, que torna vossas petições agradáveis ao Pai. Quando a luz da justiça de Cristo é plenamente compreendida e aceita, amor, alegria, paz e inexprimível gratidão impregnarão a alma, e a linguagem daquele que é abençoado será: a tua clemência me engrandeceu. Salmo 18:35. Signs of the Times, 22 de agosto de 1892. Uma pérola de esperança para você. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor,
porque já as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4.